Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com Mulher Pode. Ai, adorei esse nome. Adorei esse nome, Mulher Pode. Mulher Pode. E hoje eu tô com a minha amiga Tati, uma mulher empreendedora. É uma mulher que não para, ligada no 360, tá? Não é 220, é 360. A Tati, entre outras das suas habilidades, dos seus dons, a Tati é aromaterapeuta. Mas, como eu não vou fazer jus em dizer tudo que essa mulher é capaz, eu vou dar a fala para ela. Olha só, gente, que delícia. Ó, prazer estar Que aqui. bom. Tô me sentindo assim, muito feliz e honrada, gente. Uma delícia a gente poder falar, né, de assuntos para mulheres, com mulheres que entendem mulheres. E eu falo que a gente tem um propósito, né, Kátia? Temos um propósito de levar para você aí, mulher, que às vezes está aí mais tristinha, perdida, chateada, frustrada. Verdade. Cheia de mulher frustrada. Infelizmente, cansada, exausta, desiludida, né? Então, acho que essa questão da gente estar aqui conversando um pouquinho sobre isso, né? Vai ser muito bom. Como a Kátia falou, eu sou a Tati Lima. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53. Não parece, hein? Pode falar. Posso falar? Pelo menos a vantagem de ser uma mulher negra. É outro nível. Ser negro, né, tem as suas compensações. Suas vantagens. Olha, gente, não precisa fazer botox, não precisa nada. Não precisa, mas a gente sempre tá tentando ali fazer uma básico bem feito. Exatamente. Sou mãe, né, de 3, já sou avó da minha 3, tenho 3 filhos, o Wesley, a Natan e a Ludmilla já são adultos, o Wesley já é casado, nós já temos a Maria Alice, a Maria Alice, a nossa, a mini Tati. Mini Tati? Pelo menos todo mundo fala, conhece ela, fala, gente, essa menina é a mini Tati. A Maria Alice realmente ela é fantástica, tem 5 anos. Comunicativa, falante, já tá naquela vibe de blogueirinha, sabe? Já tem essa idade aí. Tá no sangue. Tá no sangue, realmente assim, eu sou, vamos dizer, eu costumo falar, Kátia, que eu sou uma empreendedora multipotencial. Gente, é tão difícil você se enxergar dessa forma, né? Por quê? Porque como mulher, acho que eu e você, a gente, né, você que está aí nos ouvindo, a gente gosta de muita coisa. Nossa! Né? Nossa! A gente fala de muita coisa. Então, eu passei por um processo, né, gente, a gente vai entrar nisso, da questão do autoconhecimento, porque a questão total aí, nesse processo, gira em torno do autoconhecimento, tá? Então, eu sou multiempreendedora, adoro fazer várias coisas. Hoje eu sou gestora comercial, eu tenho um trabalho, né? Hoje eu estou abrindo um campo novo aí da parte de energia, trabalhando com energia sustentável, né? Sou aromaterapeuta, formada pelo SENAC e outros cursos que eu fiz. E eu costumo dizer que eu sou aromaterapeuta desde pequena. Porque eu já cascava as laranjas, tangerina. Nossa, que coisa. E fazia assim, ó, no nariz, e via com o nariz manchado, não sabia por quê, né? Hoje eu sei, porque eu amava o cheiro. Eu amava o cheiro das frutas, eu vim de fazenda, então é outra coisa, né? Então eu me formei em aromaterapeuta, eu atendo hoje como aromaterapeuta, eu tenho as minhas amorinhas que eu cuido com muito carinho, né? Mas o meu foco, Kátia, dentro da aromaterapia, foi atender mulheres, né? Passei por um divórcio, gente, fiquei casada há 25 anos, metade da minha vida. E assim, gente, 25 anos casada não é pra qualquer um. Não é, Kátia? Nos dias de hoje, então, piorou, né? A gente achava, assim, né, quando a gente assiste muito televisão, mídia aberta, né? Você pensa que é só as atrizes, né? Que toda hora tá trocando, faz novela com um, se envolve, porque até, gente, é muito difícil. Eles ficam quase um ano gravando, dando beijo na boca e falar pra mim que não... Que é tudo técnico, né? Técnico, né? Mas, gente, é muito, né? Elas ensaiam, é muito tempo com alguém, acaba se envolvendo. A gente sabe, é um ano que tá ali. Mas na vida real, eu tenho um grupo de mentoradas, elas falam, gente, como é que essa mulherada sai do casamento e já tá com outro? Eu também tenho um pouco de dúvida quanto a isso, cara. É muito louco o que elas fazem. Acho que então, sim. Durar 25 horas é muito eu acho que tudo vai muito daquilo que você quer,
né? Sair de um relacionamento para você entrar em outro hoje, depois, gente, de um autoconhecimento, de todo um processo, eu vejo de formas diferentes, tá? Então, hoje, para eu ter alguém, tem que ser alguém que me dá, no mínimo, mais do que eu já me dou. Olha, gente, Já começa por aí, mas concorda? eu tenho uma tia, ela é extremamente parecida com você. Mas assim, eu acho que é por isso que eu me identifiquei com ela. Porque essa minha tia, ela é desse jeito. Fala mais do que a boca até Assim, os cotovelos. tem assunto, sabe de tudo, sabe? E essa é uma pessoa maravilhosa, minha tia. E ela ficou viúva muito cedo. Meu tio foi assassinado. E ela, então assim, quer ver? Eu acho, eu não era nem casada com meu primeiro marido. E ela falava sempre isso pra gente: vocês acham que eu vou ficar com qualquer um? Exatamente. Tem que ser alguém melhor do que o marido foi. Porque o meu tio era espetacular. Ela é um marido maravilhoso. Era provedor, protetor. Nossa, ele era. Bom, eu não gosto de falar porque já me embarca. Então, aí você imagina, no caso da sua tia, que teve esse marido protetor com esse perfil, né? Entende? Agora, para quem não teve, que é o meu caso, não foi. Foram 25 anos, gente. Ficar casada há 25 anos é um desafio muito grande, né? E quando você não tem autoconhecimento, quando você não sabe, eu casei muito cedo, eu fui morar com ele muito cedo, eu tinha 18 anos. Ai, novinha. Novinha. Então, esse processo dos 18, que você, né, começa a crescer, começa a aprender, começa a falar, começa a entender o que é o relacionamento, eu pulei muitas etapas, né? Então, depois de 25 anos, se você ficar casado, o primeiro ano foi uma tragédia, né? Eu não tive uma depressão, mas eu tive... Porque de verdade, hoje as meninas já antecipam isso, essas tragédias. Não é? Quantas meninas que a gente vê na rua, 13, 14 anos, já estão grávidas? Isso é outro... Você falou da tragédia, me veio na hora, gente. A gente ri de nervoso. E é verdade. Eu acho que é muito legal a gente falar isso, que vai ter muita mãe escutando, até muita adolescente, porque a gente acredita que o amor é essa coisa romântica, essa coisa maravilhosa, e não é tudo isso. Para você ter um casamento hoje, você precisa saber muito bem o que você quer, você precisa entender que você é você, que ele é ele, que vocês dois juntos são um. E precisa ter esse respeito. Acho que o que falta é essa questão do respeito, essa questão que é o que a gente vê hoje, né? A maturidade no relacionamento. Gente, isso aqui vai render. Sério? Isso aqui vai render, sabe por quê? Porque nós vamos ter que começar a gravar fazer algumas lives no Instagram, porque a gente tem o retorno, né? Então, veja bem, você está falando sobre casamento, é importante, porque as pessoas hoje, com a nossa maturidade, com a nossa experiência, a gente entende que as pessoas mudam. Aí elas começam um relacionamento novo. Não viveram as oportunidades daquela época. Então podiam estudar, fazer faculdade, conhecer gente, viajar, sair para o mundo. Não fizeram. Aí vai para esse primeiro ano, que pode ser a calamidade. Talvez pode ser bom para alguém. O meu primeiro ano de pós-divórcio, Cátia, foi muito difícil. Foi muito trágico. Por que eu falo isso? Porque aí você tem a dependência financeira, a dependência emocional, aí você tem filhos, você tem aquela preocupação, o que vão pensar, o que vão falar, o que vão dizer, porque eu tinha o julgamento da sociedade. Né, da sociedade. Eu também, na mesma época, eu também frequentava uma igreja cristã, e aí você traz a questão, né, da religiosa. Então, gente, é um caos, né? E nesse primeiro ano, eu não tive uma depressão, mas eu vivia muito deprimida, baixa autoestima, medo, né? Medo de não dar conta. Eu tinha 2 medos, Kátia. Eu tinha medo de não dar conta na questão de sustentar os meus filhos, que eu falo sustento mesmo, gente, comida, roupa, sapato, escola, energia, internet, celular. E eu tinha medo que eles se desviassem, né? Nossa, se desviassem, começassem a usar droga, começassem a não querer trabalhar. Então, você se vê numa situação muito desafiadora. E quando você se separa, eu senti que a separação é você sozinho. A mulher vai ter um peso gigante. Foram muito poucos os apoios que eu tive em relação aos amigos, as pessoas até da própria igreja na época que eu frequentava. Eu tinha um grupo muito grande de
de casais e ficaram pouquíssimos. Desses pouquíssimos, hoje, depois de quase, já estou divorciada, já tem 10 anos para 11, eu tenho meia dúzia de casais daquela época que hoje somos amigos. O restante, cadê? Né? Hoje o restante não está mais aí. Ouso dizer que eu tenho uma mentorada que, eu não vou falar da denominação, não vou dar nome de nada, mas quando ela separou, ela foi convidada a se retirar da igreja. Porque ela quis separar, não foi ele. Uhum. Então ela foi convidada a sair da igreja e ele continua lá. Então é tipo assim, gente, vamos realizar isso na cabeça. É como se falasse, ó, Deus não pode mais cuidar de você porque você pediu o divórcio. Eu não fui convidada, mas que eu fui colocada na geladeira, isso eu fui, tá? E é muito ruim, porque aí você se culpa, porque aí vem a culpa, não fui eu também que pedi o divórcio, foi ele, tá? E alegar, o que ele alegou para o divórcio foi uma coisa que não fazia sentido nenhum para mim. Então, e aí você se sente perdida. E aí eu fiquei nesse 1 ano que eu falo em estado de flutuação. Sabe, flutuando, não sabia mais. Perdi empresa, não dei conta de manter a empresa que eu tinha uma sociedade horrível, tive que voltar a trabalhar, fiz trabalhos que eu nunca tinha feito. Aí eu fui para a área de eventos, trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo com a mesma louca. Para quê? Para suprir aquela necessidade. E quando a gente não está, Kátia, com o nosso emocional, tá, gente? O nosso emocional, as nossas emoções, o nosso autoconhecimento firme e a nossa fé, esquece que você se perde totalmente. E aí eu me peguei, não tem estrutura. Primeira coisa, eu me apeguei na fé, porque eu falei, opa, peraí, a palavra de Deus diz que nós somos filhos. Né? Eu já tinha passado por todo um processo de conhecer a palavra de Deus, de entender o meu lugar como filha, como pecadora, como tudo aquilo que eu estava fazendo. Então eu comecei o quê? Eu comecei a orar sozinha, ouvir mais louvor, buscar pessoas que me edificavam. Comecei na igreja. Acho que igreja se eu fui em todas as que eu quis ir. Teve dias que eu levantei e falei, vou na igreja X, eu ia. Vou na igreja Y, eu ia. Uma amiga me convidava, eu ia. Outra amiga me convidava, eu ia. Às vezes eu entrava no YouTube, via lá uma pastora que eu gosto muito, Ludmila Feber, que inclusive minha filha chama Ludmila por causa da pastora Ludmila, e eu via as ministrações e eu fui me fortificando na minha fé dessa forma. Tá? Então eu entendi que a palavra de Deus me garante o direito de ir e vir no lugar que eu quero. Então eu falava, então se eu posso ir na igreja X, eu posso ir na igreja Y, né? Então eu comecei a ter essa liberdade, comecei a trabalhar muito e comecei a buscar o autoconhecimento depois de 1 ano. Aí você começa a falar assim, quem sou eu? Porque eu me sentia culpada, porque aí toda a culpa é da gente, a gente traz essa culpa. Aí eu comecei a enxergar que eu era uma boa mãe, que eu era uma boa esposa, que eu era uma boa profissional. Então vamos dar um passo. Primeiro a mulher vem com aqueles pratinhos, né? Que ela casa, aí ela ganha, ela leva mãe, que aí você tem que carregar, né? Você casa, Sim. não é que você não deixa sua mãe pra lá, você não tem, mas é mãe, é irmão, é marido, é família do marido, são os filhos, cachorro, serviço. Você é aqui, ó, né? Vira uma equilibrista. Não sobra a tua mão para você se olhar. Sim. Tem tanto pratinho que você não consegue nem se ver do outro lado. E é verdade. Aí quando você se vê sem o prato principal, que te trouxe um monte né? Porque não adianta. O marido não vem sozinho, vem uma demanda junto. Sim. Um relacionamento. Mesmo que a gente não queira. Né? O relacionamento vem uma demanda. Exatamente. Vem uma bagagem toda. E o que a gente fala muito lá na mentoria é sobre isso. Quando a gente não tem esse alinhamento, quando a gente não consegue separar as pessoas, né? Na terapia a gente fala assim, nós temos a família ouro e a família prata. Qual que é a diferença aí? Tá. O ouro é quem você constituiu. Então, eu, meu marido e minha filha somos a família ouro. Certo. Agora, o mundo é parente, né? Então, minha mãe, minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, eles são a família prata, tá? Né? Então, eles estão em outro lugar. Então, todo mundo é igual uma medalhinha pendurada. Cada um tem que ter o seu lugar. Exatamente. Quando o homem... Olha uma coisa que a gente tem que levantar um tema também. Quando o homem não tira a mãe para pôr a esposa, o relacionamento não vai dar certo. Porque ele vê você como mãe, né? Não como esposa. Vê como mãe e a mãe... Nossa, a mãe é a primeira mulher do... Gente, vamos colocar as coisas no lugar.
Eu sou mãe, mas a minha filha não tem que me idolatrar. Sim, sim. Não é? Uhum. Você tem filho, ele não tem que te idolatrar. Sim. Você é mãe, nós somos um canal de Deus que trouxe essa pessoa para o Eu falo que mundo. Deus ele nos ama tanto que ele nos usa como um portal de vida, né? A gente a gente é esse portal de vida que você traz o seu filho e ele vai seguir a vida dele. Exatamente. A hora que ele corta aquele cordão, gente, até os bichos são mais rápidos que a gente. Mas é um, né? é um corte É que um é difícil processo, as pessoas entenderem, né? E ele tem que ser feito, é um processo que tem que ser feito. Nós não podemos achar que o nosso filho é nossa aposentadoria, nós não podemos achar que o nosso filho vai ser um enfermeiro. Que ele é nosso empregado, que ele é nosso objeto. Que ele tem que ser o seu. Ah, meu marido saiu, então agora não tem mais marido, então agora o meu filho vai ter que fazer tudo. Não, gente. Existe o pedreiro, existe o encanador, existe o marceneiro, existe o chaveiro, existe o motorista do Uber, não é? Cada um faz a sua parte. O filho, ele tem que ter o direito de fazer as escolhas, sair para a vida. Nós não escolhemos essa parceria, dando certo ou dando errado, nós escolhemos. Eu concordo com você, e isso é um processo muito desafiador para a gente fazer, principalmente quando você passa por uma separação. Porque quando você passa por uma separação, um divórcio, você quer autoproteger demais, né? Então, esse processo de entender, peraí, eles são os filhos e eu sou a mãe. Eu acredito, Kátia, que eu fiz esse papel, mesmo que muitas vezes sangrando, mesmo que muitas vezes chateada, magoada, eu sempre entendi o quê? Que eu tinha que ser a mãe que dá a direção, que dá o caminho, que mostra o que é melhor, que mostra para ele o que eles podem fazer. Que eu falo que eu acredito que eu sou uma boa mãe, né? E já é com eles. Mas que cada um trilhasse o seu próprio caminho, né? Eu entendendo que eu era a mãe, a provedora, porque aí você passa mesmo, por mais que você tenha pensão, você tenha todas essas, né? Que na realidade não ajuda muita coisa. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, ó, o pai das crianças me ajudou mais depois que ele faleceu do que em vida. Eu acredito que isso é uma realidade. Pra muita gente é uma realidade. Tem homem que mais atrapalha do que ajuda quando separa. E quando você fala da questão financeira, gente, quando você fala da questão de dinheiro, é uma questão ainda maior, porque aí ele acha que a pensão que ele está dando para os filhos, você está usando para ir no cabeleireiro, para fazer a unha, para, sabe? Parece gente, que é a fortuna que vem pra como gente, diz aí, né? Que a gente tá achando que a gente está luxando com esse dinheiro, né? E não é nada, porque o que você faz com um 30% às vezes do salário que a pessoa ganha? Não é muito. Para o supermercado, para educação, para a escola, para várias outras coisas. Então, é uma situação que a gente tem que ser. Chega um determinado momento, você tem que se posicionar. Ou você é a vítima, ai, coitadinha de mim, ai. Tá, você teve esses momentos? Gente, eu tive. Falei, poxa, peraí, eu fui uma mulher boa, eu fui uma mulher maravilhosa, e às vezes a gente não é tudo isso também não, né? Então a gente também tem que se autoanalisar. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu falei, quer saber? Aí chega uma hora que a gente estava falando sobre isso, você vai lá no guarda-roupa, abre o guarda-roupa, pega a roupa da Mulher Maravilha. Entendeu? Bota a roupinha, bota a capa, pega o laço e amarra e vai. E foi isso que eu fiz, Kátia. Então, existem momentos que a mulher tem que fazer isso porque ela não tem escolha. Não, eu não tinha. Ou eu ia. Mas o ideal é que, assim, ó, de verdade, gente, a gente tem que parar com isso e achar que nós temos que dar conta de tudo. Porque a vida fica pesada, a gente fica doente. E quando a gente adoece, a gente não tem direito de deitar e fazer repouso. Kátia, mas posso te falar uma coisa? Eu só tive essa consciência muito tempo depois. Mas por quê? Ninguém te abriu a porta da terapia. E aí, em que momento essa ficha caiu? Essa ficha caiu, lógico, né? Fui trabalhar, fui reorganizar a vida, pagar dívida e fui fazer o que tinha que ser feito, né? Aí, em determinado momento, eu estava melhorando as coisas, mas eu me sentia muito mal, infeliz, frustrada. E aí, uma amiga queridíssima, Sandra Schiavenato, uma terapeuta, que antes de ser terapeuta era minha amiga, né? Um dia ela me ligou, né? Como que eu comecei meu autoconhecimento e a ficha caiu? Um dia ela me mandou uma mensagem, Tati, tá tudo bem? Eu olhei e falei assim, eu respondo a verdade ou eu respondo ou eu dou uma enganada, né? Aí eu falei, não, a Sandra é uma pessoa que eu já conhece há muitos anos e tal. Falei, estamos indo. Ela foi indo pra onde? Eu falei, não sei. Ela falou, eu percebi.
Porque eu sempre fui, né, Kátia, depois desse processo da separação, gente, eu mudei de área, eu fui ser blogueira, eu fui modelo plus size, eu aproveitei essa onda da mulher negra, né? Então eu fazia muito evento, eu trabalhava muito, conheci muitas pessoas e esqueci de mim. Então esse lado meu, eu esqueci. Então eu falava pra todo mundo, aquela vela, tá tudo bem? O que você responde? Tá tudo bem. Tudo bem. Mas aí você tá. Quantas vezes eu tava maravilhosa, linda, maquiada, cabelo pronto, com aquelas roupas maravilhosas das lojas que me patrocinavam, mas se eu fizesse assim, se eu piscasse, eu chorava. Nossa, eu já passei por isso. Né? E às vezes eu acabava um evento, eu tirava a sandália, às vezes pegava um Uber, eu ia com algum amigo que estava trabalhando, eu desmontava, porque eu estava sobrecarregada, eu estava sofrendo, eu peguei toda a responsabilidade do divórcio, eu peguei toda a responsabilidade das dívidas, da educação e de tudo mais. E aí, pra ela, eu falei, não, eu não vou responder que tá tudo bem. E respondi que eu tava indo. Aí ela me responde, realmente, só pelas suas postagens, eu já percebi que você não está bem. Vamos conversar? Eu falei, não quero te dar trabalho. Porque eu também era dessas, tá? E aí ela falou, Tati, vamos fazer queria fazer um atendimento, eu queria te dar uma terapia de presente. Eu falei, eu ganhando terapia de presente de uma Sandra Scavenato, uma mulher que já tá. Ela falou, olha, eu quero te retribuir por tanto carinho que você também sempre teve comigo. Porque é outro erro, né? A gente faz pros outros, não percebe que tá fazendo, e o outro quer fazer pra você, você acha que você não merece. E é só isso assim ainda é grande. Tem gente que não aceita nenhum elogio. Por exemplo, tem mulher que você fala assim, nossa, como seu cabelo tá bonito. Ai, menina, você acredita? Eu acabei de ir lá na cabine e já se justifica. Sim. Nossa, como essa roupa ficou bem. Você gostou? Faz tanto tempo que ela tá no armário. Ai, é velha. Nossa, é tão Ai, você não sabe onde eu comprei. Comprei num brechó, comprei num bazar. A pessoa já justifica um elogio horrível mas que a pessoa eu também estava. tive isso, tá, Não é? Kátia? E isso é falta de autoestima e não é porque a pessoa não quer ter autoestima. Esse processo todo vai derrubando a mulher. Vai. E eu tava derrubada. E nesse dia que ela me mandou a mensagem, eu lembro que eu tinha chorado muito, eu tava com muitas decisões para tomar, com problema familiar, com problema com a minha irmã. Eu tive uma irmã que faleceu com câncer, com 32 anos. Então você começa. Minha mãe também passou por esse processo de perda de um filho, porque um filho, a lei natural é o filho enterrar a mãe, não a mãe enterrar o filho. Então tava com toda essa carga. Eu falei, você quer saber? Eu vou, né? E fui, né? Bela e contente, ela marcou, fez o agendamento. E aí ela falou, Tati, eu vou fazer com você uma constelação. Eu falei, o que é isso, né? E ela falou, olha, me explicou qual que era o conceito, me perdi, eu estava disposta a fazer. Aí você pensa, para quem tá molhado, o que é uma gota de chuva? O que é uma gota de chuva numa tarde de verão, né? Menina, eu vou te falar uma coisa que assim, eu falo muito passando, eu devo muito isso a ela. Aquela tarde foi transformadora na minha vida. Essa constelação durou por volta de 3 horas. Tem processos que demoram. 3, 4 horas. E eu lembro que eu saí do prédio, eu não sabia para que lado estava o carro. Eu olhava e eu não entendia tudo aquilo que eu tive que assimilar tudo aquilo. Gente, é um negócio surreal, tá? Eu falo, meu Deus, o que aconteceu naquela sala? E aí lá eu entendi o que eu fazia comigo. Eu era para todo mundo, menos para mim. Eu fazia para todo mundo, menos para mim. Eu achava que todo mundo merecia, menos eu. E um processo de constelação, ele faz uma mudança tão profunda que é impossível você ser a mesma. Foi aí que eu falo que a minha chave virou, né? E aí eu comecei a estudar, aí veio pandemia. A pandemia também, né? Assim. E na pandemia eu quase surtei, porque para quem tinha uma agenda que trabalhava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo em evento eu tomava banho de pia, Kátia, para não poder ir para casa, eu tomava banho nas pias, às vezes no evento, para poder trocar de roupa, para poder ir para outra. Aí veio a questão da pandemia, e aí foi onde eu comecei a usar os óleos essenciais. Aí veio uma outra pessoa na minha vida, que foi o Rogério, que é psicólogo, um amigo meu, embora eu sei que não pode psicólogo
atender amigo, mas eu estava numa situação, né? Que quando você começa, gente, presta atenção no que eu vou falar. Quando você começa uma construção de autoconhecimento, não tem mais volta. É verdade. É como você construir uma casa. Se você começa, vai lá, pega a planta, contrata o pedreiro, levanta uma parede, não tem como você parar mais aquela obra. E aí, conversando com o Rô, eu estava sem dormir, eu estava ansiosa. E aí, falou, olha, vem aqui que eu vou começar a te atender um pouquinho antes de começar o lockdown, aquela coisa toda. E aí, ele me veio com um olhinho, uma caixinha de óleo, e falou, olha, vou te dar esses óleos para você dormir melhor. Eu falei, isso aqui, o que é isso? Esse cheirinho, né? E aí eu comecei a usar os óleos, gente, na primeira noite eu dormi, cadê uma criança? Falei, uai, gente, isso aqui tem alguma coisa errada? E aí naquela mesma semana, a convite de uma amiga do Terra, estava chegando em Ribeirão, no Brasil, ela falou, vamos fazer o cadastro, vamos fazer. E aí eu me apaixonei pela aromaterapia. Eu falei, pronto. Ai, gente, é tão gostoso. É Você levou naquele evento que era de laranja. Laranja doce, né? Que remete à nossa infância, gente. O bolo da vovó, traz alegria. Todo mundo, na hora que dá alô, já deu um sorriso. Lembra disso? Eu não vou esquecer. Não vai? Não vou esquecer, não vai nem me lembrar. Eu fico super feliz quando eu ouço isso. E de lá pra cá, né, assim, eu venho nessa busca, né, de ser uma... Eu falo que eu não sou melhor que ninguém, mas eu me dou o direito de todos os dias ser um pouquinho melhor. Isso. Né? E aí, nesse processo, eu passei, né, depois eu fiz Theta Healer com a Rosa Silvestre. Fui buscando outros conhecimentos, aí Deus me deu de presente a Kátia, nos conhecemos. Foi uma energia meio que automática, sabe? Quando você bate o olho e fala, nossa, que delícia de pessoa. Foi muito mais que o cheirinho, porque na hora que eu te conheci, já estava falando, gente, uma coisa assim, ó, não sei, a gente não consegue. Ela tá aqui há algumas horas, entendeu? A gente já estava conversando. Aí ela falou, vamos gravar, mas não, tem o seu horário. Eu falei, não, vamos gravar. Vamos gravar. Porque assim, é muito bom quando você tem essa oportunidade de conhecer pessoas, de fazer terapias. Gente, que terapia é uma coisa, eu vejo que a terapia é uma oportunidade que todos deveriam ter. Mas principalmente a mulher. Porque nós temos uma carga muito grande, né? A gente é mãe, mulher, empreendedora, faxineira, psicóloga, terapeuta, motorista de Uber, médica, enfermeira. Então, nós temos uma carga de trabalho, de responsabilidade muito grande. Então, se a gente não tiver esse momento para a gente se cuidar, e eu achava, gente, vocês terem uma ideia, eu achava que eu não merecia. A primeira vez que eu fiquei de folga no sábado, eu quase surtei. Falei, gente, eu não estou fazendo nada, eu estou deitada com a perna para cima, merecimento. Né? Então, assim, eu chamo a atenção das mulheres aí para que vocês comecem a olhar. Eu estou tendo tempo para mim, eu estou cuidando de mim. E uma coisa que a Kátia, além de tudo, eu sou comunicadora, né? Ela faz programa de rádio. Gente, é outra paixão, que é a Demais, né? É uma rádio web, que eu fui convidada para fazer uma entrevista, para falar de aromaterapia. E aí conheci Dani Fresca, que é maravilhosa. Ele é tudo de bom. Uma jornalista maravilhosa. Ele é tudo de bom. E aí ela falou, Tati, foi legal, vamos fazer de novo? Fui de novo. Aí depois ela falou, Tati, eu queria que você conhecesse uma outra pessoa, vamos fazer um bate-papo nós três? Que é a Flávia. Ai, gente, Flávia Cordeiro. Elas são maravilhosas. Gente, faz um ano, hoje, que a gente tá juntas. Então a gente criou um programa, dentro do programa da Dani, que é o Dane-se Tudo, que tem o Elas São Demais. Para falar exatamente o que a gente está falando aqui, para falar para mulheres, dos desafios da vida das mulheres, principalmente hoje, que ele está muito pior. Porque além de todas as nossas responsabilidades, a gente ainda está enfrentando essa questão desse surto, porque para mim é um surto de suicídio, né, de feminicídio, desculpa, que a gente não sabe onde que a gente vai parar. Então vamos enumerar. Então, eu acho que a pandemia despertou as pessoas o emocional e elas estão perdidas. Vamos ser sinceros. Quem não se achou se perdeu. É mais gente saindo, os jovens principalmente, achando que a vida vai acabar a qualquer momento. Sim. E a epidemia acontece, infelizmente, de quase 100 anos e a gente foi sorteado, porque estávamos aqui.
Eu não Aí, sabia dessa informação, né? elas acontecem praticamente de 100 em 100 anos. Se você pesquisar na história, você vai ver que é quase isso, sabe? Assim, Não sabia. é muito pontual. Igual aquelas enchentes lá no sul, elas são pontuais também. Eu acredito tanto em Deus que eu falo, ele tinha um jeito, ele tinha que Ele sempre ensinar de tem. alguma coisa. Sim, ele né? sempre Nada tem. que vem de Deus não é para aprender, né? Então, famílias que desconectadas tiveram que ficar ali juntas, Houve muitos se divórcios. conhecerem, divórcios, agressividades. Você, a mulher passou a ter, né, nesse período, quem era violento ali teve oportunidade, porque a rua não se via. A própria pressão fez com que isso acontecesse, né? Então, assim, você vê que tudo se despertou. Sim. Mas, infelizmente, o lado ruim ainda está solto, né? Então, é feminicídio, agora é essa onda, né, de achar que a mulher deve ser subjugada. Exatamente. Né? Então, as pessoas estão violentando as mulheres achando que é impune. Elas estão feitas para isso, né? Até eu já gravei falando alguma coisa daquele caso de Copacabana. Sim. Né? Eu até falei sobre, olha para aquele rosto daquele rapaz, o principal. Olha assim, como ele olha com arrogância. Sim. Eu posso, eu faço, eu aconteço e olha, nada me atinge. A impunidade, né? Então, assim, você vê que são homens jovens que estão vindo aí. E aí eu penso, eu tenho uma filha de 16 anos. Pois é, eu tenho 19 e uma neta de 5. Como é que protegemos essas mulheres? Exatamente. Não é? Exatamente. Então, é um movimento que tem que crescer. E aí, gente, eu vejo os comentários nas redes sociais, as mulheres contra essas... gente, como pode as mulheres ficarem contra as mulheres? Ela sabia que ela estava indo lá sozinha. Aí aquela menina do condomínio, aquele senhor que podia ser pai ou avô dela, ela estava de pijama. Aí não se viu sair de... gente, eu falo, por que o homem pode andar sem camisa, de short, com a calça mostrando totalmente a bunda? Não tem problema. A mulher não pode pôr uma roupinha. E estava bonitinha, ela não estava extravagante, ela não estava sensualizando nada, gente. Ela estava na dela, vamos dizer assim, né? Fazendo uma compra. Pois entende? É revoltante. Aí né? você vê as mulheres sendo contra, aí você olha a mulher julgando, sabe? Onde que está isso? Por que essa sociedade, a mulher ainda está com essa cabeça tão machista? E eu vejo que isso é um desafio muito grande, porque a partir do momento que eu também, que eu não me posiciono no lugar de uma outra mulher, exato, né? Que nada justifica, gente, nada justifica a violência, nada justifica essas condutas que eles estão tendo, só porque o fato da gente ser mulher, ou por fato de estar com uma saia, ou por fato de estar com um decote, e não é não, e acabou, né? Que é uma coisa que eles não entendem, e menos ainda na situação de, como foi o caso do condomínio. Eu lembro que o dia que eu vi, gente, fiquei com tanta raiva, eu falei, cara, quem esse cara pensa que ele é? Não, o cara é casado ainda, né? E vamos abrir mais um parêntese? Essa menina não estava preparada para fugir de uma situação dessa. Então, também nós, mães, também temos que olhar para isso. E como nós estamos criando essas meninas? Exatamente. Sabe? Aí teve o caso de uma outra que a mãe, seguindo a orientação da polícia bombeiro, sair sempre com alguma coisinha estratégica. E ela leva a fruta e o descascador. E um cara foi tentar colocar ela dentro do carro, ela se defendeu. E ela foi julgada dentro da delegacia. Ela foi julgada. Onde já se viu ela ter atacado ele? Gente, ela estava se defendendo. Número 1. Número 2, ela era uma menina de 13 anos e ele era um homem. Quem tem força? Quem atacou quem? Aí a mulher foi lá, barbarizou a vida da menina, fica ameaçada. Gente, cadê as mulheres para se protegerem? Aí eu entro com outra coisa um pouquinho antes desse episódio, dessa violência. Quando eu permito que a minha filha faça um bullying dentro da escola com outra menina, porque tem um cabelo, porque tem a cor da pele, ou porque é muito magra, ou porque é gordinha. Quando eu permito que a minha filha zoe alguém,
quando eu permito que ela faça críticas destrutivas com alguém, parou. Já tá tudo errado nesse ponto. Você está sendo conveniente com a situação. Sabe? Né? Porque a partir do momento que eu sei e não me posiciono, eu estou sendo conveniente com a situação. Exato. E aí? Então, assim, já começa lá atrás, onde você estimula a sua filha a olhar para outra como uma rival e não como alguém que tem que ser acolhida, porque, vamos falar a verdade, eu sempre fui mais cheinha, sempre mais gordinha. Não é eu, gente. Sempre fui, entendeu? Até os meus 18, não, eu ainda estava bem, mas depois os hormônios vieram e a gente muda. Eu falo que os hormônios vieram igual fermento, né? Esse dia, né? E não quer ir embora, não quer empatumou o bolo aqui. Aí o que acontece? Graças a Deus, eu sou uma pessoa que tive uma família muito doida. E o meu avô, ele sempre olhava para nós e falava assim, ô lindona, você sabe que eu te amo? Então, eu me sentia muito amada em casa. Sim. Né? O meu marido fala, mas você não sofreu bullying, você é loira de olho verde. Hoje gente, tinha um menino, até eu estudei da primeira à quarta série na mesma escola. Todo santo dia ele me esperava na escada, pegava um fio de cabelo meu e falava, minha loira chegou, arrancava meu fio e saía correndo com meu fio de cabelo. Todo santo dia. Já tava quase ficando careca. Aí eu pergunto para você, o que era isso? Era um bullying. Entendeu? Não é, então assim, eu não passei ilesa. Talvez a minha vida foi mais fácil que a sua. Sim, com certeza. Entendeu? Talvez foi. Isso eu posso te garantir. Pela nossa sociedade. Exatamente. Né? Que viemos de um histórico de preconceito, né? E talvez eu sofri menos. Mas como mulher, a gente já sabe que todo mundo sofre. Por isso que está no momento, né, Kátia, da gente trazer essa consciência, é isso que a gente está querendo fazer, tanto aqui quanto lá no programa da Demais, é trazer essa consciência, trazer informação para você, mulher, para você buscar o autoconhecimento, para você buscar sair dessa caixinha, para que a gente possa ter filhas mais saudáveis, tanto emocionalmente, né, para falar a verdade com elas hoje, né, eu converso muito com a minha sobre a questão de Uber, sobre a questão de algumas técnicas de realmente De ela também proteção. anda com um chaveirinho estratégico, entendeu? Agora tá aí liberando, né, a questão do spray de pimenta. Então a gente precisa falar sobre essas coisas. E nós, como mulheres, a gente precisa ser saradas. A gente precisa ser curadas, porque esses comentários, né? Hoje mesmo eu vi um vídeo da Carolina Dickman, ela falando, né? Fazendo um vídeo, que ela ficou preocupada, que ela fez uma foto, um vídeo, o pessoal, as mulheres comentando sobre a magreza dela, como fazem com a Galisteu e tudo mais. E ela falou, gente, esse vídeo não é nem para falar, para vocês falarem que eu tô velha, que eu tô desbotada, porque é o que vocês falam comigo, mas um comentário me chamou a atenção. A seguidora, ou né, que não é seguidora nada, escreveu assim, parece que está doente, kkk. Ela se preocupou com o riso, com um sorriso. Não o fato dela dizer parece que está doente. Então, como que uma mulher escreve num post de uma outra mulher, desejando, falando parece que ela está doente e dando que risada. Engraçado uma pessoa doente. Então, assim, gente, o negócio é muito sério. Então, eu falo que mulheres curadas curam mulheres. Mulheres que não estão curadas, que estão doentes, adoecem todas as outras da sociedade. Querem levar todo mundo de Querem levar verdade. todo mundo de verdade. É aquela desculpa que eles dão para os abusadores. Sim. Ele foi abusado em algum momento na vida dele e aí ele passa a dor para o próximo. Opa! Não é? Aí você vai falar, você vai justificar isso para mim. Nossa, ela é uma frustrada, então ela quer estragar a vida da outra. Mas se a outra tiver com a autoestima, com a terapia em dia, minha filha, você pode vir de roupa compressor que eu fico inteira. Eu falo que quem está em dia com a terapia não quer briga com ninguém. Né? Mas porque você começa a entender, né, que tem coisas que não fazem sentido, que não valem a pena. Gente, eu vou contar assim, né? Eu sei que a gente tem um time aqui para encerrar esse vídeo, mas uma das coisas principais que fizeram diferença na minha vida foi aprender a dizer não. Eu falava sim para todo mundo, para tudo e para todos. E aí o primeiro não que eu falei, eu lembro que eu chorei tanto, porque eu me senti culpada. A pessoa não aceitou que eu tinha dito não para ela, achou que eu estava fazendo pouco caso. E aí você começa
tá com a tua autoestima melhor, mais curada, a pessoa fala que você tá ficando metida, que você tá rica, esqueceu das amigas. Eu falava, gente, mas eu só não quero em tal lugar. Porque hoje, Kátia, eu vou aonde eu quero, na hora que eu quero, com quem eu quero, e falo não para quem eu não quero. Tá certo? Ah, tá. Não, não vou. Ah, quero. Não, não quero. Ah, aniversário da fulana. Não, vou sair da minha casa para. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com essa questão, a lidar com a gente, entender o que é importante para nós. Não é um processo fácil, é um processo dolorido. Não dá para fazer muitas vezes sozinha. Eu tentei fazer muitas vezes sozinha e não deu certo. Tá, você faz terapia até hoje? Faço, gente. Faço terapia. Tô aqui num processo com a Kátia. Né, tô cuidando do meu corpo, né, tava aqui agora há pouco, a gente estava aqui com a Marina também, né, que hoje me mostrou a importância de cuidar, de fazer drenagem, de cuidar. E não é só uma questão de ficar, não é nem pro outro, acho que a gente tem que parar com isso. Ficar bonita pro outro, tá disponível, não, é pra mim, né? Então dizer não, aprender a gostar da tua... Posso fazer um parênteses nesse dizer não? Pode. Sabe como eu fiz? Eu também, antes de ser terapeuta, mas quando a gente é terapeuta também, a gente fala muito sim, porque a gente quer cuidar do outro. Sim. Né? Quando você vai cuidar do outro, você fala sim. E aí, eu pensava assim, tem que acabar em mim. Né? A gente sempre pensa isso. Sim. Qualquer coisa que eu tenha de problema tem que acabar em mim. Principalmente quando as pessoas usam termo maldição hereditária. Assim. Então a gente fala karma. Tudo. Todas as coisas ruins tem que acabar em mim. A minha filha não pode herdar isso. Sim. Ela não pode. Então, como eu comecei o processo do não? Eu falava, filha, você quer ou não? Ai, mãe, eu não queria, mas não tenho mais. Eu vou garantir o seu não. Então, minha irmã convidava ela para ir a um lugar. Ela não queria falar, mãe, eu não quero ir. Eu falava, ó, ela não quer ir. Ai, mas ela não quer ir, ela não precisa. As pessoas têm muita dificuldade de aceitar que o outro não quer. Né? Então, eu comecei a fortalecer o não dela. Entende? Eu me fiz barreira, protetora. Porque eu pensei, vou proteger, porque... E hoje ela fala não naturalmente, tá tudo bem para todo mundo. Os meus também. Entende? Então, às vezes o processo também somos nós que temos que começar a construir na vida dos nossos filhos, porque quando você entende que você tem que ser a forte para ensinar isso para eles... Até porque eles aprendem, né, com atitudes da gente, né? Porque a gente fala não, porque a gente faz. Né? Então, isso é uma conduta muito importante. E a terapia ajuda muito a gente nesse processo, né? E investir. E eu estava falando, né? A Kátia, ela foi fazer um programa com a gente. E tem um momento lá no programa que a Dani fala assim, deixa um recado aí, tipo, dane-se tudo, falei, né? Falei. E eu fiquei tentando entender o que ela ia falar, porque a gente estava numa vibe muito boa, positiva, muito gostosa, né? Aí ela vira e fala assim, eu acho um absurdo. Eu odeio. Eu falei, gente, eu odeio. Eu sou terapeuta. Nossa, a Kátia falando que odeia. Esse povo que fala que não tem dinheiro para pagar terapia. Falei. Pronto, ela falou isso, eu falei. Eu fiquei olhando para ela, falei, realmente ela tem razão. Porque a gente às vezes gasta o dinheiro com qualquer coisa. Você compra roupa, sapato, cabelo, unha, maquiagem, coisa pra casa. Tudo pros outros. Faz um monte de coisa, mas não tem a capacidade de se falar esse presente. Eu vou investir numa terapia, eu vou investir numa massagem, eu vou investir numa aromaterapia, porque às vezes a pessoa acha que a aromaterapia é um cheirinho. Muda tudo. Ai, vou comprar um olhinho. Gente, não é olhinho não, é olhão. E às vezes a pessoa fala, às vezes você faz um blend tão potente. Gente, eu tenho pacientes, né, cada um chama do seu jeito, que saíram do luto, que saíram da depressão, né, por conta de um blend, por conta de um acompanhamento, por conta de um óleo essencial, né, e não dava nada. Eu tenho cliente que fala assim, eu vou pagar, se não resolver, você devolve o dinheiro? Devolvo, né? Porque a gente acredita no trabalho da gente. E né? quantas terapias não surgiram? Assim, ó, elas vieram para evidência depois da pandemia. Sim. Elas vieram e trouxeram muita coisa maravilhosa. Por exemplo, agora você vai provar, né? Eu fiz a fita energética para ela. Sim. Né? Você abre o oráculo, né? Para aquela situação que a pessoa está vivendo, ela vai fazer um tratamento com chá. Gente, não, você prefere tomar um remédio da farmácia? Tem um chá. E foi tão engraçado que deu
Foi tão em cima, eu falava assim, não é possível, cara, que eu tô vendo isso. E foi maravilhoso, né? Quer dizer, eu não vou usar medicamento, eu vou usar chá, que é uma coisa que eu amo. Vou conciliar, né, com meus óleos essenciais, agora aí cuidando com a Marina, né, e tantas outras. É um trabalho em conjunto, é multidisciplinar. delícia, Eu falo que tem muitos profissionais, e não é porque você faz uma terapia, você você não pode fazer outra. outra. Às vezes você se identifica com a terapeuta, às vezes você não se identifica, né? Às vezes aquela conduta não é a que você quer, mas você pode conversar. Eu como aromaterapeuta, sempre indico, olha, vamos fazer um blend, vamos trabalhar, mas procura uma terapia, que seja uma psicanálise, né? Que hoje eu amo muito mais psicanálise do que a psicologia. Mas também, é porque são linhas diferentes. São linhas diferentes que a gente se encontrou. E as pessoas também, elas também têm essa restrição quando fala terapia, porque a referência é o psicólogo tradicional. Sim. Ele tem todo o seu mérito. Mas o psicólogo tradicional, ele vem, por exemplo, com indicação de um médico. Sim. Então, muita gente tem um preconceito. Nossa, ele foi no psiquiatra, agora ele foi no psicólogo. Ó, não está bem da ideia. Uhum. Mas a terapia não é para isso. A terapia é uma cura muito da alma, das emoções. É uma autocura, um processo de autoconhecimento. É muito diferente o processo da terapia em relação à psicologia tradicional. É diferente. Com certeza. No entanto, que eles não podem fazer as nossas práticas. É, verdade. O conselho deles não permite. É bem diferente, né? E assim, o que eu quero deixar assim, de dica, né, para vocês aí é buscar, né, esse autoconhecimento, é se dar essa oportunidade, é buscar ser melhor todo dia, né? Não é fácil pra gente, a gente sabe que o nosso desafio como mãe, como mulher, é muito grande, mas deixa eu te falar, vale a pena quando a gente busca ajuda, quando a gente busca terapia, quando a gente trabalha a nossa autoestima, trabalha a nossa saúde, né? Eu tenho me preocupado muito, né, com essa questão da saúde, gente, muito aumento de câncer, né, em mulher, cada vez mulheres mais jovens com câncer. E a pressão alta, diabetes. É pressão alta, diabetes, né? Tem mulheres, eu conheço gente, meu filho já estava com 20 anos, e a última vez que foi num ginecologista foi quando o filho nasceu. Gente, não pode. A mulher tem que se cuidar de dentro para fora, de fora para dentro. É o que eu falo. E daqui muito. até o pé. E hoje é possível, né? Olha que bacana você tá podendo assistir um vídeo falando sobre tudo isso. E ter essa possibilidade de você correr atrás e ficar esperando que as coisas aconteçam, mas fazer as coisas acontecerem. Eu sei que eu estava compartilhando com ela minhas megas metas que eu tenho para esse ano, né? Quero já fazer uma outra terapia com ela, estou me organizando para isso. Mas nós estamos com altos projetos. Tem muita coisa boa, e né? Aí, e já estou combinando com ela. Vamos fazer outra, porque eu queria, né, a gente entrar um pouco na demanda aí das dificuldades da mulher negra, né? É verdade. Também. E aí entramos na mulherada, no geral. Não sei o que foi, mas eu pedi alguém para ouvir, né? E aí a gente faz outra. Porque, gente, de verdade, a mulher já tá cheia de BO e ainda continua com preconceito racial. Ai, gente, falar disso pra mim é tão assim, desafiador, porque todo mundo fala, é mimimi. Não é. Deixa eu falar pra vocês, infelizmente não é. Não é. Né? Eu acho que ainda a mulher ela sofre mais preconceito do que o homem. Eu também, porque a mulher parece que eles juntam. Assim, nunca parei pra pensar, mas eu acredito que sim, né? Porque a gente tem outras demandas que acabam sobrecarregando sobre a gente, né? Em vários aspectos, profissionais. Gente, eu vou falar, eu já passei por cada situação. Você fala, Tati, é mentira. Não é mentira. E também não é mimimi. Né? E eu também aceitei que não é mimimi. Hoje eu me aceito como eu sou, eu gosto do meu cabelo, né? Fiz transição, eu alisei o cabelo, gente, por mais de, 20 anos alisando o cabelo. Ai, gente, eu falo pra todo mundo. Se Deus tivesse mandado um cabelo assim, eu ia andar com ele assim, com as flores amarelas, adoro. Eu tenho uma prima, ela namorava um moço negro, ele era muito bonito. E a família, gente, pensa num povo lindo. As primas eram lindas, aquele sorriso, aquela pele deslumbrante. Maravilhosa. Elas eram lindas, lindas. E toda vez que você via aquela mulherada, elas estavam com uma flor. Gente, sabe aquelas pessoas iluminadas? Era maravilhosa. Era maravilhosa. Tão viva. E aí você imagina todo esse desafio para a mulher e a mulher negra com mais desafio dobrado, né? Então vamos marcar um outro. Vamos marcar um próximo. Falar sobre isso, porque vai valer a pena. E vou catar ela também pra fazer umas lives comigo no Instagram. Vamos fazer. Tá? Porque aí a gente
pode ficar lá um pouco mais de tempo, né? Porque acho que até porque é ao vivo, né? As mulheres podem pode participar. participar, entendeu? Então vamos encerrar hoje? Ah, vamos, Né? não queria, mas, né? Tempo é tempo, né? Vamos, aí a gente encerra hoje, aí a gente vai. Bom, a gente tem assim um plano pra manga, a gente podia gravar todo santo dia, que ia ser ótimo, entendeu? Eu acho que o mais importante, eu tenho certeza que o mais importante, se a gente já ajudar uma mulher que tá vendo esse vídeo, já valeu. Já tá valendo. Se esse vídeo valeu aí pra você de algum momento, não esquece aí de, né, de curtir o canal, de colocar um joinha, de deixar a tua opinião. Isso, dos Deixa lá, comentários, fala o Tati. tema que queria ouvir. Tati, que eu quero ouvir o tema tal, Kátia, eu quero falar sobre tal. Isso. Porque eu acredito que, assim, juntas a gente vai conseguir sair de onde nós estamos e vamos para um outro patamar, que vamos para um outro patamar. Então, para mim, assim, vai ser um prazer receber você. Caminha também. Caminha para aquela amiga que tá pra- xoxinha, que tá precisando ouvir uma palavra. Segue, porque eu tô tentando, né, organizar aqui a agendinha e pôr um podcast por semana, um cama de casal por semana. Que tá maravilhoso, Assim. gente. Eu adoro cama de casal. Eu adoro, eu adoro. Eu acho que ela tem uma sacada muito legal. Que bom, né? E é gravado no meu quarto, literalmente, a minha Ou cama. literalmente, é por isso que eu gosto. Tem que ser verdadeira, né? Tem que falar a Exatamente. verdade. Mudamos estrategicamente a cama para fazer. E aí a gente está fazendo as lives no Instagram, então a gente está sempre construindo alguma coisa. E a mulherada de Ribeirão e região se prepara. Porque estamos com altos projetos. Ela já tá. Vamos dar só essa coxinha. Um spoilerzinho. Altos projetos, nós vamos fazer alguns encontros incríveis, tá? Ribeirão e região. Exatamente. Aguarda, porque vem muita coisa Muita ideia legal boa. por aí, muita ideia boa. Faz o bem, que o bem vem. Isso aí. É sobre isso. Tati, muito obrigada. Eu que te agradeço. Obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão. Daqui Por uma mim, eu semana ficava- nós volta. Por mim, eu ficava aqui mais um tempo. Mas eu sei que tem tempo. E muito obrigada por você Obrigada, me ouvir. Eu gente. espero que tenha valido a pena. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Semana que vem tem mais. Se Deus der. Beijo! Beijo.